Salve, salve, amigos seguidores da página Rádio Web Alto Uruguai. Estamos hoje no município de Caiçara, Rio Grande do Sul. Você que acompanha na página do Facebook, também lá no YouTube do canal do Zequinha Martins. Nós estamos hoje, como eu já falei, no município de Caiçara, e estamos aí para bater um papo descontraído com a professora Josanete Stefanello, assim chamado, né? Um chama de Josi, outra é professora Josanete. E nós vamos bater um papo descontraído, né? Para trazer algumas informações também na parte de como professora, né? A classe de professor. E depois passamos aí diversos assuntos que iremos tratar na programação aí Fala Região da Rádio Web Alto Uruguai. E antes disso nós queremos aí então agradecer os nossos colaboradores, que são Las Estofado, Fanfar Farmácia, Buriol Materiais de Construção, Deco Transporte de Tabacos também. Nós estamos aí com o Mercado Bom Gosto, Farmaline, além de também do Dr. Jorge Alan e também os nossos colaboradores aí, né, consultório odontológico de Vedana, né, e também nós temos aí os colaboradores Olivo Bonatti, como é vereador também, Marcos Vinícius Vedana, além também da Josanete Stefanello. Bem-vindo à Rádio Web Alto Uruguai, Josanete. Muito obrigada, Zequinha. Boa noite para você, para a Geni e a todos os que nos acompanham, os internautas da Rádio Web Alto Uruguai. Seja bem-vindo à minha casa e é um prazer muito grande poder fazer esse bate-papo aí com vocês, né? E que leve então a nossa mensagem a todos que nos assistem. Muito bem, professora Josanete, né? Prazer falar com você. Vamos começando agora, então, um bate-papo descontraído aí, aos nossos internautas que nos acompanham sempre. E há quantos anos você está como professora? Não é só no município de Caiçara, você também atua no outro município, né? Olha, já temos uma carreira longa, diria, né? Estou completando aí este ano 30 anos de concurso no magistério aqui no município de Caiçara, como professora. Já estou há 23 anos na rede estadual, trabalhando também no município de Frederico, Caiçara. Este ano, na realidade, né, Zequinha, eu optei por dar uma paradinha no trabalho noturno. Eu trabalhei durante 7 anos na escola Cardeal Roncalli, na estadual. A formação de antigamente de professores são diferentes, né? Hoje nós temos no mundo moderno, dá para dizer, em tudo, né? Então a gente via muitas vezes os professores aí ficar de certa uma idade, já se aposentar e já parar, né, de lecionar. E hoje a gente vê bastante professores já aposentados, dá para dizer que os seus descansos, né? Mas voltando para a sala de aula. Você acha que a formação de professores fez que essas pessoas de certa idade voltassem de novo às atividades? Olha, quanto à formação, no passado iam buscarem Passo Fundo, Palmeira, Santa Maria, a formação, né, para ser professor, o normal, né, o magistério de férias. Aí depois a URI ofereceu faculdade daí de férias para professores e exercícios, que foi o meu caso. Eu fiz a minha faculdade durante o período de férias pela URI, Universidade Regional do Alto Uruguai. Uma redução de interessados para os cursos do magistério, o que causa dificuldade para as entidades manter cursos com poucos alunos. Vieram daí as universidades EAD, à distância, né? O que então facilitou também para quem quisesse então estudar, participa apenas uma vez por semana. Tem várias universidades aí agora, antes a Frederico só tinha a URI, agora temos diversas outras aí, né, que oferecem várias formas de modalidade. O que eu diria assim,
E faltam professores, faltam professores, a dificuldade quando um professor sai para poder conseguir alguém para suprir a vaga. E daí ficam turmas aí sem o professor, às vezes durante um mês, acaba gerando essa dificuldade para o aluno, para a escola, para a direção, enfim, para todos. Professores aposentados que retornam a casa, como se diz, eles sempre são bem-vindos. Eles trazem consigo aquela experiência, né, que faz muito bem para a escola, para os alunos, enfim, eles trazem aquela bagagem, né, de um conhecimento, de uma história, de uma da história deles, então aquela tradição, né? Então assim acabam muitos retornando. E eu diria o seguinte, que professor que se aposenta, professor, ele ama o que faz. E sempre que é convidado a retornar para uma escola, ele acaba retornando, né? E voltando, seguindo o assunto, porque hoje a gente vê assim, professor de outros municípios, que antes os professores se formavam, ou seja, buscavam a qualificação, eles atuavam no próprio município. Hoje a gente vê eles do município se dirigindo a outro, né? Vamos supor, um município, por exemplo, tem 20 horas e lá no outro município 20 horas. Isso porque falta professor também lá, né? Isso. O professor, ele não consegue mais trabalhar com 20 horas, né, o salário, ele tem que trabalhar 40 horas. Então, o que isso fica difícil tanto para o município que contrata, como para o professor. De manhã cedo ele abre a gaveta de Caiçara e de tarde, daí fecha de meio-dia e à tarde abre a gaveta de Frederico ou a gaveta de Vicente Dutra e depois fecha a gaveta. Isso é bem difícil. O Estado, Zequinha, e aos que estão nos ouvindo, já adotou uma postura, ele não quer mais professor contratado, os contratados 20 horas. Então a gente já tem, é conhecedor aí deste ano aí que na própria escola aqui próxima a nós, que o professor ele pediu para sair 20 horas do Estado e o governo do Estado não aceitou. Ou você sai às 40 ou fica às 40. E de início, quem sabe, é visto como não com bons olhos, mas é ótimo isso, porque para o professor é bem puxado, é bem corrido aquele horário do meio-dia de sair do município e ir até outro município. Né? O horário de intervalo é pouquíssimo. Tá, né? louco, fica muito curto. Então, assim, trabalhando o dia todo no mesmo município ou numa mesma escola, né? A produtividade para o professor, para a escola, para o aluno, para a cadeia educacional, ela é bem maior, com certeza. A profissão professor, ele não vai para a sala de aula, os alunos veem igual, não tem como parar o processo. Se é um outro profissional, não veio o profissional hoje, não tem o profissional, ou se eles estão lá em 4, 5 desempenhando tal trabalho, falta um, os outros 3, 4 dão conta. Agora o professor, ele faltar, ele vai ter seus 25, 30, 20 alunos que estão lá te esperando. Que vieram com o transporte, saíram de casa, os pais foram para os seus trabalhos, os alunos vêm para a escola. E isso, então, é algo bem interessante. Como fazer na ausência do professor? Exato. Ele é uma profissão que não pode se ausentar. Pode, a gente sai às vezes, tu precisar ir para uma consulta ou para alguma coisa, às vezes, tu pode pagar um substituto, ou tu troca com algum colega, às vezes vai alguém da direção, o que é errado, a direção ir para a sala de aula, porque ela tem toda a unidade ali da escola, não pode ir para a escola, para a sala de aula um diretor, porque ele tem outros afazeres, né? Então, a profissão do lecionar, ela é muito mágica, porque faltou o professor, desestrutura toda a conjuntura. É difícil, né? Então, ou tu tem que alguém ir no lugar dele.
Então, e os professores adoecem, com certeza, tem familiares, claro. enfim, mas se desdobram. Com certeza. Bom, e você, além de professora, você também agora, eleição passada, você ocupa uma cadeira na Câmara de Vereador, né? Como uma voz feminina representando o município de Caiçara. Isso, o que levou você a entrar na vida política? Bem, então, assim, para encerrarmos a questão de professora, comecei a trabalhar na escola da linha Lázari, lá onde eu estudei, onde eu me formei na 8ª série na época, depois fiz o magistério na Auxiliadora e curso de História na URI. Trabalhei já com os anos iniciais, trabalhei com pré-escola durante muitos anos, ensino médio, eu acho que principalmente mais tempo trabalhei no ensino médio, e então eu sou formada em História e também habilitada a trabalhar filosofia e sociologia. E a matéria história, matéria filosofia, sociologia, ela te direciona, ela te encanta a política, né? Porque a sociologia é a sociedade. A filosofia, ela fala desde a divisão dos poderes, dos 3 poderes. Montesquieu lutou pela divisão dos 3 poderes entre executivo, legislativo e judiciário. E a história da humanidade, do homem, eu costumo dizer que povo sem memória é povo sem história. E na história também, tanto no 9º ano agora, que não é mais 8ª série, o 9º ano e o 3º ano do ensino médio, é basicamente a política brasileira, né? As interferências do mundo internacional na política brasileira, e aonde então a gente fala desde o período imperial, da independência do Brasil, dos presidentes depois no período da política café com leite, no período democrático, período da ditadura militar, e aonde vem até o último presidente que a gente está aí nos dias atuais. E isso aí foi sempre me encantando muito, né? Porque o próprio estado do Rio Grande do Sul, ele é um protagonista da política nacional brasileira. Grandes revoluções nasceram do Rio Grande do Sul. As principais, a Revolução de 30, a legalidade. Meu Deus, então assim, nós tivemos a própria Revolução Farroupilha. Então o Rio Grande do Sul, eu diria que é uma fábrica de políticos que não aceitam o sistema o qual o Brasil estava inserido. E isso tudo foi sempre me encantando, Zequinha. Foi se agregando e foi se somando. E a gente vai, e daí tu traz a filosofia, a sociologia, a história, e você consegue agregar tudo isso aí. Então, e sempre tive um amor ao conteúdo de história, né? E isso aí foi me encantando cada vez mais. Comecei a pensar que eu também poderia contribuir para a política municipal, torna-se regional, enfim, dar a minha contribuição, né? Ser protagonista ao invés de ser protagonizada, né? Dar as nossas ideias também, que a gente não precisa aceitar tudo como tem que ser, porque sempre foi. Eu diria que nós temos que ser uns eternos insatisfeitos, porque no momento que tu aceita tudo do jeito que está, porque sempre foi assim, nós estaremos fadados ao fracasso. Muito bem, nós estamos aí falando com a professora Josanete, e nós queremos já então mais uma vez agradecer os nossos colaboradores, né? Las Estofado, Fanfar Farmácia, Buriol Materiais de Construção, Deco Tabacos Transporte, Mercado Bom Gosto. Também contamos com o consultório odontológico Vedana e também com o Dr. Jorge Alain, além de Far Aline,
da Farmalina, e também contamos com colaboradores também, o vereador Olivo Bonatti, ao qual nós queremos mandar um abraço, também para Marcos Vinícius Vedana, além também do Deco, também vereador que nos apoia aqui, e além da Josanete Stefanel. Bom, voltando, você falou que teve o gosto, então, a entrar na vida política. Isto, você foi eleita na gestão passada e agora você novamente representando a voz feminina no município de Caiçara. Isso, quando você recebeu a quantidade de votação, o que isso levou a você? O que isso significou a você, sendo a mulher mais votada no município de Caiçara? Claro que a gente sempre meio inserida, juntamente com o pai, a mãe, os familiares, os amigos, sempre, né, embutida na política. Aí veio o convite para fazer uma ficha, participar, fui secretária do partido. Para a gente poder concorrer, tu tem que estar afiliado a um partido. Meu partido é o PDT, secretária durante muitos anos, tesoureira, enfim, ajudando a fazer reuniões e tal, até que veio o convite, de repente, da Josanete concorrer, né? E concorrer. Então, enfim, eu queria concorrer, queria dar a minha contribuição. E a comunidade me abraçou, né? Em 2020, fizemos 270 votos. Não é eu fizemos. Exato. Porque ninguém consegue chegar a lugar nenhum sozinha, né? Sozinho ninguém consegue. Sim. Então fizemos 270, fomos aprovados, porque quando tu larga o nome aí para concorrer, tu passa pelo crivo da aprovação da comunidade, né? Sim, a vida de professora me ajudou muito, porque muitos assim, professora, o povo me conhecia, né? Isso, os 4 cantos aqui da Caiçara. Então, a gente foi eleita, procuramos trabalhar com exímio, responsabilidade, dedicação, muita dedicação. Eu me dedico muito à vida pública. Tivemos o privilégio de presidir a Casa Legislativa no ano de 2024, ano que teve a eleição, né? Procuramos, então, trabalhar bastante, mostrar o trabalho da Câmara, né? Mostrar o trabalho da Câmara, participar em tudo que a gente consegue participar. Já de antemão a gente já pede escusas, porque não se consegue participar de tudo, mas sempre que a gente pode participar, a gente está participando. Procuro ser uma vereadora atuante, né? Nos eventos, nas comunidades, enfim, tudo o que tiver que a gente pode ir. Um dos motivos de eu largar de trabalhar durante o noturno, né, foi isso. Eu acabava tendo uma noite só de folga e quinzenalmente, então, eu tinha sessão na terça. Então, quinzenalmente na terça era folga e na quinta. Pelo menos o último ano era assim. E daí, muitas vezes, não podia participar aqui, não participava lá. Então, aquilo ali eu me cobro muito. E aquilo ali eu digo, não, se eu fui eleita para ser representante do povo, vamos lá, né? Então, um dos motivos de parar de trabalhar no noturno foi esse, a vida pública. E aí a gente trabalhou bastante, né? Corremos bastante. Eu diria que soube aproveitar a oportunidade. Do limão, tu tem que fazer a limonada, né? Tu também tem que ir de atrás. Exato. Tu pode ter os que te ajudam, colaboram contigo, mas você tem que fazer a tua parte também. Exatamente. Aí veio a eleição 2020, né? E estava naquela, vou, não vou, será que devo ir, não vou, enfim, né? Eu digo, acho que podemos ainda colaborar com Caiçara mais um mandato, né, no Legislativo. E a gente foi aí, a comunidade nos abraçou novamente. Aproveitar mais uma vez, agradecer os votos, a torcida, porque as pessoas só têm um voto, né? Mas eu tive torcida de muitos, né? De muitos. Fui eleita
a Josanete e a Ana Paula, né? Sim, duas Stefanello, duas vereadoras. Atualmente a Ana Paula assumiu a Secretaria de Assistência Social e eu estou sozinha na Câmara como vereadora, né? Tenho a Isolete como secretária e até agradeço o trabalho, excelente trabalho da Isolete. Gostaria de ter, sim, mais mulheres, a voz feminina, porque eu diria, Zequinha, vou te dizer, mais da metade da população e dos eleitores é feminino. É feminino. Não é tanta a quantidade, mas tem mais mulheres eleitoras que homens. E a população feminina ela é um pouquinho maior que a masculina. Então, nós deveríamos de ter metade, né? E então, essa dos 30% que as mulheres têm que ter, que por vezes partidos se quebram, indo de atrás de 30% de mulheres, né? Ir de atrás, ou convencer, ou serem convencidas, né? Ali meio de última hora. Então, claro que daí daqui a pouco vai dificultar um pouco o trabalho da campanha, enfim, né? Então, eu acho que a vida política você tem que fazer desde sempre, né? A vida é pública, a política tu tem que estar fazendo sempre. Plante sempre e os frutos você vai colher. Para mim é uma honra muito grande. Confesso que não esperava. A gente plantei muito, trabalhei, levantei cedo, voltei tarde para casa. Só tenho a agradecer, né, os 342 votos, mas isto não me coloca a ser melhor que nenhum colega, tá? Isso, a humildade ela tem que prevalecer na pessoa. Nós somos em 9 vereadores ali dentro e esses 9 têm o mesmo peso, o voto, indiferentemente da quantidade de voto de cada colega, né? Então o peso é o mesmo. Então eu não me acho jamais, né, por ter sido a mais votada. É uma honra para mim, com certeza. Para Caiçara é histórico uma mulher ter sido a mais votada, sim, mas isso não me coloca num degrau acima de ninguém. Eu tenho o mesmo poder, o voto do que dos colegas, né? A questão então de busca de recursos, a gente vai fazendo amizades, laços políticos, o qual eles nos dão, abrem as portas do gabinete na capital gaúcha e na capital federal também, né? A gente consegue bater na porta de candidatos, tanto do nosso, de deputados estaduais, tanto do nosso partido como de outros partidos, e também batemos na porta dos deputados federais, principalmente do nosso partido, mas de outros também. Também batemos na porta dos senadores, né? O qual, com muito orgulho, digo assim, a gente bateu na porta do senador Lazier Martins, que depois ele levou 700 e poucos votos aqui em Caiçara, estava mandando recursos para os municípios da região, para Caiçara não tinha vindo ainda. Eu não admitia aquilo ali. Por isso que eu digo, às vezes sou uma eterna insatisfeita. Ele foi servido, tem que servir, né? Também. E daí por que Caiçara vai ficar fora? Então sei que na finaleira ali do mandato dele, né, no dia 19 de dezembro recebemos o ofício então de R$100 mil do senador Lazier Martins pro hospital, pro nosso hospital. Então ele também fez o tema de casa, mas na insistência, viu? Na insistência. Acho que até mandaram, porque a gente acaba se apegando também com os assessores dos deputados, né? E na insistência, né? Que às vezes dizem, vamos mandar um dinheiro lá pro município, parar de encher o saco, né? Porque quem não é visto não é lembrado, né? Mas assim, deputados estaduais, eles não têm alto poder aquisitivo de mandar recursos. Fica em média de 50, 100 mil, né? Então não tem assim tanto poder. Quem tem dinheiro mesmo para mandar são os deputados federais e os senadores, né? Então esses têm recurso. Fico muito feliz em ter
colaborado aí juntamente com os colegas do partido. Nunca é a Josanete sozinha, ninguém faz nada sozinho, pelo amor de Deus, né? Jamais. É juntamente com todos os que apoiaram, deputado Afonso Mota, deputado Pompeu de Matos também, assim, ó, que mandaram muitos recursos para o nosso município, outros também, que olharam para o município de Caiçara, levaram os votos, né? E depois fizeram o tema. A gente cobra, assim, parte tem o calçamento lá no distrito habitacional. Eu diria que do asfalto até aquele açude foi feito um financiamento na prefeitura aí, né? E daí foi feito aquele pedaço de calçamento, e do açude até lá embaixo, tipo, até onde, né, até o final, é com recurso do deputado federal Afonso Mota, R$100 mil, onde a gente bateu muito na porta dele. Também do deputado Afonso Mota, o recurso desse asfalto, tanto ali da cooperativa até aonde tinha o asfalto, já é, né, do mandato passado, que foi feito, que ele nos mandou recurso, e agora deu mais 119 metros, né, de R$200 mil que a gente bateu na porta dele. Desde o ano passado já tivemos em Brasília, né, após eleição, batendo na porta, pedindo mais recursos. E agora eles estão por indicar, né, os mais recursos para o nosso município. Então, o deputado Pompeu de Matos também, deputado Cheirinho, vamos estar batendo na porta aí para pedir mais recursos, e vamos ser atendidos, se Deus quiser, para dar sequência nesse asfalto aí, que vai indo, né, para o lado aí de linha Prevedela, vamos dizer, né? E é o que eu digo, assim, ó, que se cada um fizer a sua parte, aqueles deputados que levam os votos aqui do nosso município de Caiçara, depois tem que vir o recurso para cá. Porque agora, neste ano 2025, 2026, me perdoem, tem eleição novamente, né? Então vai ter que vir mais recursos para nós fazer o tema e nós bater lá na casa do eleitor e dizer o porquê que eu estou pedindo voto para o deputado federal, para o deputado estadual e para o senador, para o presidente, para o governador, enfim, o porquê. Porque o que acontece? A comunidade, elas enxergam no político, no vereador, aquele porta-voz com o deputado. Então, vereadora Josanete, se tu diz que aquele deputado, ele ajudou o nosso município, eu vou estar votando naquele deputado porque você está dizendo que é para votar nele. Exato. Então, assim, a importância que o político tem no nosso município, né? Então, que lembram em quem vocês votaram. Mandou recursos para o nosso município, votem novamente. Se não lembrou do nosso município, esses deputados que levaram os votos, pelo amor de Deus, daí não dá para ser, né? Eu sou grata ao eleitorado feminino. O eleitorado feminino, ele me abraçou. Eu me sinto abraçado, de diferentes idades, desde o adolescente, a partir de 16 anos aí a gente teve voto, né? Até a noninha, que não precisaria mais ir para as urnas. Olha, eu acho que o voto feminino, ele foi conquistado posteriormente ao voto masculino, né? As mulheres, elas, por vezes, historicamente, eu diria que, historicamente diziam que atrás de um homem tem uma grande mulher. É errada essa frase. É ao lado de um grande homem, sempre teve uma grande mulher. Então não é atrás. É no lado. É no lado, né? Vamos arrumar essa frase. Dizer assim que as mulheres fizeram muita política ao lado dos seus maridos, né? Ao lado dos seus cônjuges. Mulheres de destaque político aqui no nosso município, mas que não foram elas as candidatas. Te dizer isso, assim, ó, as mulheres, elas têm que se prontificar, têm que abrir as portas, acaba elas serem fadadas, acaba o homem, é histórico isso, né? Desde o passado, a mulher, ela faz a comida, ela lava a roupa, ela cuida dos filhos, enquanto o marido, ele vai
para a vida pública e tal, chega em casa, a família tá cuidada, está alimentada, enfim. No momento que a mulher sai de casa, quem vai fazer esse trabalho? Pode ser que o marido faria, né? Ou também necessariamente não precisa ter um marido, enfim, mas acaba às vezes a figura feminina fazendo falta nesses momentos. Então eu diria que historicamente foi assim. Eu estou enrolando e não estou te respondendo, né? Eu pedi regionalmente, né? Assim. Então, mas é isso, eu diria que mundialmente acontece isso. Temos algumas prefeitas aqui na região. Não sei se não é Barra Funda, tem de Santa Teresa, que eu sigo ela também. Tivemos uma governadora, tivemos uma presidente do Brasil. Eu acho que é um caminho que ainda tem que ser trilhado, tem que ser amadurecido, respeitado e pode ser, sim, alcançado, né? As mulheres chegarem concorrerem para a majoritária, né? Até o nosso aqui município tivemos candidatas, agora na última tivemos a prefeita, né? E anteriormente nós tivemos 3 que concorreram a vice, né? Então é um trabalho aí, né? Que tem que ser construído, né? Enfim, tem que construir. Isso. E estamos aí no legislativo, não somos melhor que ninguém. Todas têm potencial, condição. Eu pediria para que mais mulheres se unissem, dizer para vocês que não precisa ter medo de um microfone. Ninguém é melhor que nós não somos melhor que ninguém. Eu sempre digo que ninguém é melhor que eu, mas eu também não sou melhor que ninguém, né? Então, assim, e trabalhar em prol de melhorias, que nenhum executivo ele consegue fazer tudo. Sempre, historicamente, tem coisas a serem feitas, coisas a serem melhoradas, trabalhadas. E aquela coisa assim de dizer que nunca foi feito, então não vai ter. Não. E para isso eu te digo, né, que nós vamos ter com muito orgulho as emendas impositivas da Câmara, né? Que não conseguimos fazer para este ano, mas para os próximos 3 anos teremos as emendas impositivas criadas no nosso município de Caiçara, que tivemos uma certa pressão de nunca teve. Bom, eu digo, se nunca teve, agora vai ter. Não me venham com nunca teve, então não vai ter. Então, vai ser uma experiência, Zequinha, onde os vereadores terão 2%, exclusivamente é para a saúde, a comunidade já está entendendo. Fomos atacados por imprensa regional aí, que onde é que já se viu que poderia ser para a saúde? Eu digo, mas metade do dinheiro é para a saúde, né? Então, não venham com falácias, sem ter segurança no que falam, né? Então, a gente vai ter 2%, cada vereador, 1% ele é para a saúde, e o outro por cento vai ir para as instituições. Então, pensam que cada ano serão 9 instituições diferentes que poderão ser beneficiadas com as emendas impositivas e sem contar que daí, então, para a saúde, né? Também poderemos juntar essas emendas por bancada de partido, como poderemos também juntar de toda a Câmara dos Vereadores. Então, isso é uma conquista do município de Caiçara, da Câmara dos Vereadores. Espero que dê certo, esperamos que dê certo, né? Mas não é porque nunca teve que então não vai ter. Então, este ano nós vamos ter bastante trabalho, comunidade aí que estão nos ouvindo, teremos bastante trabalho para indicarmos, porque, e daí o executivo ele vai ter que colocar aquele dinheiro que é indicado. Não é uma sugestão nossa, vai ser uma indicação, o qual vai ter que ser investido no ano subsequente. E assim será, então, Zequinha, nos próximos 3 anos. Isso, então, foi um avanço da Câmara dos Vereadores. Então, é isso que a gente procurou trabalhar muito para que o trabalho dos vereadores tivesse uma visibilidade notória e não termos medo de uma transmissão de uma sessão. Não precisa ter medo.
né? Tem que ter, as coisas têm que ser divulgadas, né? Exatamente. E é o que eu digo, não precisa ter Comunidade tem medo que do saber microfone. dos seus representantes. Exatamente. Então, estamos aí para trabalhar, para ajudar. Batem na porta dos vereadores, na porta dessa vereadora, que a gente está sempre pronta para ouvir, nem que seja para dar uma resposta, não vai dar, mas sempre procurei dar uma resposta a todos que me procuraram. Gostaria de agradecer esta oportunidade, te parabenizar, Zequinha e Geni, que está aí, né, por estar desenvolvendo este projeto, né, que você disse que a gente é a primeira a ser entrevistada. Parabéns para a Rádio Web o Alto Uruguai. Vocês estão fazendo um trabalho regional, não somente no município, é um trabalho regional, o qual a gente acompanha também. Então, te parabenizo você, Geni, também, por esse trabalho diferenciado, o qual vocês estão fazendo. Agradecer esta oportunidade, a paciência de quem vai nos ouvir, né? E a mensagem que eu diria assim, deixaria para todos os que nos assistem, a vocês, que nunca desistem dos seus sonhos, seja ele do tamanho que for, nunca desistem. Só voa alto aquele que não tem medo de cair. E que sejamos uns eternos insatisfeitos para querer poder ajudar, colaborar e melhorar na sociedade aonde a gente vive. Que a gente não fique só botando culpa nos outros, porque os outros poderiam ter feito, os outros deveriam ter feito. Se fosse eu, faça você. Seja você o protagonista. E faça a diferença. E não seja protagonizado pelos outros, né? Sempre que os outros façam, que tudo vai valer a pena, né? Então, assim, costumo sempre dizer que aos filhos só podemos dar duas coisas: raízes e asas. É o que eu procuro estar fazendo aos meus dois filhos. Então, eu quero deixar um abraço aos meus filhos, o Pierre, o Lorenzo, a toda a minha família, que tem me apoiado muito, né? Pai, mãe, irmãos, toda a família, né? Tanto do lado paterno, lado materno, e a gama de amizades que eu tenho, e de pessoas que torcem pela gente. E conclamo aqui para a comunidade feminina, já que você falou tanto, para que se enganjem numa boa política para o nosso município, para a nossa região, para o nosso estado. E que venha somar, né? Venham para somar, não é fácil. Vamos deixar a nossa colaboração, vamos deixar a nossa marca, né? Que os anos vão passar e vão dizer: aqueles trabalharam, aqueles fizeram, tentaram fazer. Perfeito ninguém é, mas vamos tentar. Então, meu muito obrigada. Quando precisar, quiser, enfim, a gente está aí à disposição. Você já me entrevistou na festa dos motoristas, aí vocês já me entrevistaram. E a gente está aí, representando com exímio, com responsabilidade, a população caiçarense. Não os 342 votos, mas sim toda a população caiçarense. Podem sempre contar com esta vereadora, a vereadora Josanete Stefanello, professora Josanete ou a Josi. Estou sempre à disposição. Muito bem. Meu muito obrigada. Muito bem. Está aí então a voz feminina, que a professora Josanete aí é conhecida assim, que esteve falando aqui no Fala Região, a programação que a gente está desenvolvendo dentro da Web Rádio Alto Uruguai. Um grande abraço a todos os nossos seguidores. Segue a nossa página do Facebook e lá no YouTube também do Zequinha Martins. Um abraço e a gente volta a qualquer momento com novas entrevistas,
novos quadros que a gente vai agregar junto na página da Web Rádio Alto Uruguai. Um abraço a todos.